Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho 2. E o vídeo de hoje é trazido a vocês através de uma doação do Edgelord, que é um termo bem esquizoide, tá? É um termo da geração Z, que é o cara que ele é sempre extremo demais, né? Então ele é o Lorde do extremo. Edge é limiar, limite, ou extremo, beira, né? Em inglês. Então é o cara que ele tá sempre falando coisas absurdas, sempre falando coisas assim extremistas, para pagar de radical muitas das vezes, né? Então ele escolheu esse título aqui, que é bem esquizoide, e eu vou falar nesse vídeo sobre esquizoides. Mas calma que eu vou chegar lá. O que ele tem a dizer é o seguinte: Olá, coruja. Vi que você aborda a gramática e a linguagem como formas de compreender a si mesmo e o mundo. Gostaria que discorresse sobre como a linguagem afeta a percepção da realidade e orientasse sobre maneiras de melhorar a linguagem e estudar o português de fato, diferente do currículo enxutado da escola. Manda salve pra galera do Santuário das Waifus. Ele sabe muito bem do que eu tô falando. É o tópico lá do Telegram, do canal do Telegram da Corte das Corujas, onde a gente fala sobre waifuísmo. Lá dentro já tem 586 membros já, e aí tipo tem uma galera que é do waifuísmo e tem a galera que não é do waifuísmo. Então o grupo, ele tá todo junto, mas no tópico do waifuísmo só entra uma galera específica que é fã do waifuísmo, né? Aí tem a galera do sobrevivencialismo, do libertarianismo, do Bitcoin, tem a galera também da teologia, da filosofia, do cristianismo. Tem a galera do militarismo, das armas, das artes marciais. Então, lá a galera interage com os tópicos que mais interessa, né? E tem alguns que se interessam por mais de um tópico, vários tópicos ou todos os tópicos, e alguns que só se interessam por waifuísmo, ou só se interessam por artes marciais, filosofia e teologia, enfim. Tem 586 membros lá, então tem tema e conversa pra caramba. Inclusive os meus conteúdos exclusivos de canais anteriores que caíram e que não poderiam ficar no YouTube. Quem quiser ter acesso à Corte das Corujas, link na descrição e no comentário fixado. Enfim, vamos falar sobre esse assunto. Antes, deixa eu fazer um aviso a vocês de canais excelentes que eu tenho que recomendar aqui, que são do Lion76, que eu andei assistindo recentemente. É um conteúdo muito bom, bastante respeitoso, o cara é muito inspirado no meu canal. Já fez críticas ao meu conteúdo, mas sem ad hominem, sem espantalho. Foram críticas bem feitas, as quais inclusive algumas eu concordo. E tem o do Formiga Operária, que já promoveu um vídeo aqui no canal sobre o waifuísmo. Eu não lembro, eu não sei se esse vídeo tá no canal anterior ou nesse canal aqui. O canal do Lion, ele é mais parecido com o meu, é mais analítico, enquanto o canal do Formiga Operária é mais parecido com o da Epifania, né? Falando sobre as vivências da vida dele, experiências e contos e tal. Então vou deixar o link desses dois canais aqui na descrição e no comentário fixado, recomendo muito. Agora vamos a esse assunto aqui do Edgelord. Tá, é o seguinte, muitos de vocês me perguntam: Coruja, meu Deus, você deve ser um cara que lê um livro por dia, você é um gênio, você pensa muito rápido, você consegue fazer várias analogias muito boas e reconhecer padrões e tem uma percepção muito aguçada e tal, você deve... Quais são os seus métodos de estudo, quais são suas fontes de conhecimento e tal? E aí eu acho engraçado isso porque eu não estudo, eu simplesmente não estudo. O que eu tenho é uma percepção de fato aguçada e reconhecimento de padrões. Mas para mim isso é natural, eu não vejo isso como um conhecimento fascinante e tal. Talvez seja um pouco extraordinário, ou seja, acima da média, quando se fala do Brasil, especialmente. E eu não digo isso nem em tom de escarnecimento, mas de fato o Brasil ele é bem defasado, tá? E para você se destacar em relação ao brasileiro não precisa de muito. O que eu tenho também é facilidade com línguas, eu aprendi inglês praticamente sozinho, espanhol também eu estou me aperfeiçoando e falo muito bem, então eu sempre tive facilidade com línguas, com fonética, minha língua é bem solta, lá ele. Vocês podem perceber que eu tenho uma oratória muito boa, eu consigo falar palavras difíceis, e isso é por si só impressionante para a maioria das pessoas. E é justamente sobre isso que eu quero falar nesse vídeo aqui. Eu poderia ficar dando dicas de leitura, dicas de estudo, de linguagem e tal, mas isso é muito simples. Quer aprender palavras novas? Quer aprender a falar melhor? Quer aprender a se articular melhor? Quer aprender a debater? Você quer aprender a desenrolar a sua língua? A melhor forma que você tem de fazer isso é ler livros, tá? Praticar a fala de fato e aprender uma língua nova, porque isso abre realmente um outro slot, sabe, na sua mente, um outro espaço na sua cabeça. Isso expande o seu leque de comunicação porque força você, na verdade, a se comunicar de uma outra forma. Então, por exemplo, o inglês,
ele tem expressões que o português não tem e vice-versa. Então a forma como você se expressa em inglês é diferente da forma com que você se expressa em português. As expressões, especialmente em inglês, elas são diferentes e muitas delas são melhores para passar informação do que você está sentindo, do que você está pensando. Por exemplo, um exemplo bobo, tá, que me veio na cabeça aqui agora. Quando você quer dizer que você está um pouco fora de si, vamos botar assim, você não fala isso em português, eu estou me sentindo fora de mim. Você fala, eu não estou me sentindo bem. Em inglês você fala, I'm feeling a little under the weather. O que significa isso? Traduzindo livremente eu estou me sentindo meio afetado pelo clima. O que você está tentando dizer é que você está sofrendo de uma pequena suscetibilidade, sabe? Que o clima, analogamente seria o calor ou o frio, ele está te tirando do sério, vamos botar assim. No Brasil, no português brasileiro, a gente não tem expressão bem para isso, para esse nível de suscetibilidade. Você só fala, eu não estou me sentindo muito bem. Isso é só um exemplo bobo, tem diversos outros exemplos, tá? Então, assim, a respeito de linguagem e comunicação, o melhor que você tem a fazer é primeiro estudar a sua língua, tá? Ler mais, aprender palavras diferentes e desembolar realmente a sua língua, porque o brasileiro ele tem uma língua bem embolada e o nível de leitura do Brasil caiu bastante. Você pega entrevistas da década de 70, 80, até 90 mais ou menos, você via que até os favelados, cara, conseguiam se expressar de uma maneira muito boa, muito inteligível. Eles tinham uma dicção muito boa, tá? Não tinha aquelas gírias toda hora, ficar pulando palavra, abreviando palavra. Não, eles falavam de uma maneira até erudita, até os favelados. Não tô brincando, pode pegar qualquer entrevista aí no YouTube dessa época, tá? Então o que quebrou muito isso foi a falta de leitura. Depois que você estiver confortável no português, você parte para uma outra língua. E dá para aprender isso gratuitamente, de maneira rápida e fácil. Inclusive tem um vídeo do Raccoon onde ele explica assim, em 25 minutos, todas as formas para você aprender inglês de maneira gratuita, do zero e sozinho, tá? Ele recomenda o Duolingo, mas isso foi em 2019, por aí, na época que ele ainda estava produzindo conteúdo, 2018, eu acho. E atualmente eu encontrei uma plataforma que que foi inclusive feita por um ouvinte aqui do canal, chamada The Last Word, a última palavra, que é um Duolingo tunado, cara, é um Duolingo 2.0. Ele tem praticamente tudo que o Duolingo tem e mais. Tem inclusive uma ferramenta que eu achei genial, que é uma IA, ela vai ouvir você falando para praticar a sua conversação em inglês e vai te dar uma nota de 0 a 100 em relação ao quão bem você pronunciou uma palavra ou uma frase. Isso é genial e é gratuita, tá? Ela é gratuita, ela tem planos pagos, obviamente, se você quiser desbloquear mais coisa, mas é gratuita e você pode começar a usar agora, link na descrição e no fixado. Recomendo muito, tem para celular, para computador, é de muito fácil uso, bem intuitiva, muito bem feita, excelente, tá? Recomendo de fato o The Last Word, acima do Duolingo, que por mais que o símbolo do Duolingo seja a corujinha, já ficou para trás aí em relação ao The Last Word com certeza, tá? Então, beleza, depois desses 8 minutos aqui respondendo o que o Edlord queria que eu falasse, que na verdade é bem simples, eu vou partir para a parte que realmente interessa desse vídeo, que é a que está no título e na descrição. Que é, veja, essa ideia de estudo formal, de leitura, de estudo de história, de consumo de conhecimento acadêmico, é uma ideia bem de norme, tá? O Edlord aqui, ele até falou que ele quer uma ideia de melhorar a língua e estudar o português diferente do currículo enxutado da escola. Mas muitos de vocês acreditam que se expressar melhor vai abrir portas na sua vida. Não da forma que vocês imaginam, tá? Não da forma que vocês imaginam. Tô aqui para trazer uma black pill intelectual bem pesada, que é a de que QI não traz diretamente sucesso. O seu QI, o seu aprendizado, o seu arcabouço filosófico ou a sua bagagem acadêmica intelectual não vai diretamente fazer você ganhar mais dinheiro, ter mais sucesso e atingir os seus objetivos sociais, ou seja, melhores empregos, promoções, renda, enfim. E principalmente não vai necessariamente ajudar você a melhorar seu network. É claro, vai ajudar, mas não diretamente. Não é do tipo, vou melhorar o meu arcabouço intelectual, a minha dicção, a minha capacidade de expressão e automaticamente as coisas vão melhorar para mim. Não. Como disse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil, o que governa o Brasil, que são o mundo, né? Ele não disse o mundo, mas eu extrapolaria para o mundo também, é relações pessoais. E vou usar, inclusive, o exemplo dos presidentes do Brasil, como os anteriores, e o próprio Lula, que são
portas, cara. São burros igual uma porta, entendeu? São iletrados pra cacete, têm uma dicção horrível, se comunicam muito mal. Muitos deles são literalmente analfabetos disfuncionais. Nem funcionais são. São disfuncionais mesmo. Tipo, sabem ler e escrever, mas não escrevem e leem ou falam algo que preste. Por exemplo, toda vez que o Lula aparece em público e dá um parecer, cara, o mercado, a bolsa vai pro caralho. A bolsa brasileira cai, entendeu? Porque o mercado ele é extremamente emocional, uma coisa que eu vou citar mais à frente o porquê também, o mercado financeiro. E as pessoas, elas seguram dinheiro quando o Lula fala, entendeu? Porque sabem que vai sair merda dali. Então, os investidores, quando eles veem o Lula falando, ou o Tachad falando, sabe? Quando ele vai a público, que é basicamente só para anunciar uma taxa, um imposto novo, os investidores cortam o financiamento, sabe? Os consumidores também param de comprar. E aí os empresários, a máquina econômica nacional, começa a desaquecer. A bolsa cai. É hilário. Mas por que esse cara, tão imbecil e tão disfuncional, ele tá no poder? Porque ele tem relações pessoais, entendeu? Ele conhece quem importa. Porque ele é um psicopata ponerológico, inclusive. A ponerologia, para quem não sabe, é o literal estudo do mal, tá? É o estudo das causas psicológicas e biológicas do mal no contexto sociopolítico, tá? Principalmente estudando psicopatas, né? Pessoas que têm psicopatologia, que chegam ao poder e manipulam e controlam a sociedade. A ponerologia é isso. E os maiores estudiosos ponerológicos são os esquizoides. O que é o esquizoide? O esquizoide, ele é, como o radical da palavra sugere, esquisito. Ele é o cara recluso, meio antissocial, talvez um pouco misantropo, muito misantropo, mas ele é extremamente reflexivo e ele é muito bom em compreender padrões, ele é muito bom em análise crítica. Ele é praticamente imune à propaganda por conta disso, tá? E eu diria que 10 a 15% da sociedade é dividida entre psicopatas e esquizoides. Os outros 90 a 85% são normes. O que são os normes? São as pessoas comuns. Deixa eu mostrar um gráfico aí para vocês que está passando no fundo do vídeo, que vai explicar muito bem essa relação entre esses três tipos de pessoas, tá? Vamos começar aqui pelos esquizoides, que tem a foto do Terry Andrew Davis. Cara, esse cara aqui, ele é um dos maiores esquizoides que o mundo já viu. O cara, ele literalmente criou todo um sistema operacional sozinho, tá? Sozinho, que os programadores atuais reconhecem como a mesma coisa que construir um arranha-céu inteiro com um homem só. E ele fazia isso dentro do carro dele, num notebook só, pelos estacionamentos da cidade, entendeu? E esse sistema operacional é o Templo OS, que é literalmente, cara, o terceiro templo, tá, profetizado na Bíblia, todo ali dentro daquele sistema operacional. Ele disse que, inclusive, ele foi guiado por Deus para fazer isso, tá? Que Deus estava operando na vida dele, ele conversava com Deus e, assim, o sistema operacional é gigantesco, Tem simulador de voo, compilador, tem núcleos originais, tem coisa pra cacete. Só que o fim da vida dele foi muito brutal. Foi muito brutal porque ele disse que ele começou a ser perseguido por homens de terno, sabe? Começou a ter o que chamaram de surtos psicóticos, ele estava vivendo em situação de rua, disseram que ele estava delirando com alienígenas e agentes do governo, mas enfim, esse não é o ponto, tá? Ele só está aqui para ilustrar um extremo do que é um esquizo, que ele foi inclusive diagnosticado com esquizofrenia. O extremo do esquizoide é justamente ser esquizofrênico. Ele se torna tão recluso, tão esquisito, tão afastado da sociedade, que ele começa a criar uma sociedade ou uma interação social a qual ele precisa como ser humano dentro da própria cabeça, porque na cabeça dele existe um universo próprio. Então esse é o perfil dos maiores criadores da humanidade, tá? Por quê? Porque os maiores criadores da humanidade precisam de um universo interno. Os maiores escritores, os maiores pesquisadores, os maiores inventores, você vai ver que eles sempre se comportam de uma maneira esquizoide. Eles são mais reclusos, são mais antissociais, eles têm um universo interno próprio e não necessariamente eles são alucinados, delirantes, como o Terry A. Davis aqui, tá? Mas você sempre vai ver o Nikola Tesla, você sempre vai ver grandes escritores, grandes filósofos, sempre sendo mais reclusos, cheios de ideias na cabeça, cheios de universos próprios na cabeça, capazes de criar, por exemplo, o que o Tolkien fez em Senhor dos Anéis. O cara criou uma língua inteira, tá, só para escrever os livros dele.
Vocês já podem ver uma característica comum entre os esquizoides e os caras da machosfera, principalmente os de base de funil, como é o meu caso. Eu tenho aquela toda a retórica do waifuísmo também, que é claramente uma coisa esquizoide, o comportamento do incel de quarto, mais antissocial, mais na minha. Então eu tenho toda uma capacidade de criar narrativas e histórias. Eu tenho uma capacidade de reconhecimento de padrões também, uma capacidade analítica muito boa que me leva a justamente ser capaz de gerar excelentes vídeos que vocês gostam tanto aqui no canal. E como vocês podem ver aí nesse gráfico, o esquizoide ele é moral, ou seja, ele possui moralidade, mas ele costuma ser um pouco mais frio, mais insensível, mais indiferente, mais apático, entendeu? É isso que permite que ele seja tão lógico, tão racional e consiga perceber os padrões de maneira tão clara, sem deixar que as emoções dele entrem no caminho. E isso já mostra muito bem aí uma clara relação com o meu conteúdo, onde eu sempre falo sobre relacionamentos e tratar mulheres de uma forma bem desemocionada, entendeu? Que é uma coisa que a maioria das pessoas não consegue entender, os normes, que eu vou chegar neles. E os psicopatas, vejam só, eles estão numa guerra silenciosa contra os esquizoides. Porque os psicopatas, eles são vencidos pelos esquizoides de uma forma assim... Os esquizoides, eles têm uma capacidade muito clara de perceber os padrões que os psicopatas criam. Os psicopatas, o que é que eles são? Eles são imorais e insensíveis. Eles não possuem moralidade. A ponerologia estuda isso. Os psicopatas eles têm uma dificuldade de entender a moralidade, ou no mínimo de seguir a moralidade. Eles têm uma insensibilidade a respeito da moralidade e também a respeito das emoções humanas. A mesma frieza e indiferença que os esquizoides possuem, os psicopatas também possuem, mas eles não possuem a moralidade, o conceito entre certo e errado e os limites que os esquizoides costumam ter. Então os esquizoides, eles geralmente vão ter algum tipo de aversão moral ao aborto, ao assassinato, à pedofia, a esse tipo de coisa ontologicamente errada, tá? Que todo mundo sabe que é errado no fundo. Os psicopatas não, eles não possuem isso. Inclusive, o quadro moral dos esquizoides, ele só existe por conta de um QI mais alto. Os esquizoides, eles costumam ter o QI mais alto da sociedade. Os psicopatas, por incrível que pareça, eles não são tão gênios assim. Muitas pessoas acreditam que eles são gênios incríveis da manipulação e eles são reconhecedores de padrões, eles são incrivelmente capazes de se articular, de se expressar, eles sabem falar o que as pessoas querem ouvir, porque eles estão sempre um passo à frente, justamente porque eles jogam um tipo de xadrez 4D baseado na capacidade de previsibilidade que eles têm proveniente desse QI mais alto. Não é bem assim, não é bem assim. Já foi provado que esses psicopatas eles costumam ter um QI na média e em alguns casos até abaixo da média, tá? E a maior prova disso é que em vários e-mails do Epstein lá, ou seja, os seus senhores, né, os senhores do mundo, eles estavam trocando e-mails falando que os QIs deles eram assim 100, 110, alguns casos até 2 dígitos, até 98, 90, sabe? E, cara, 100 e 110 é a média de países de primeiro mundo. Então, eles não estavam acima da média. Eles não tinham QI de 130, 140, nada disso, entendeu? Então, o que leva os psicopatas a estarem no topo, como vocês veem aqui, como é que é o nome desse safado? O Jacob Rothschild, né? Ele tá aqui justamente para exemplificar o que é o extremo da psicopatologia, tá? O extremo da manipulação, o extremo do uso da propaganda, de abusos psicológicos, de uma capacidade subversiva gigantesca. Porque, como vocês sabem, os Rothschild e Rockefeller, eles dominam as empresas do mundo, dominam Hollywood, dominam as propagandas, tá? Então eles têm uma capacidade de abuso psicológico e de criação de narrativas subversivas gigantescas. Mas eles não são gênios, por incrível que pareça, eles não são gênios. Eles só são carismáticos e bem assessorados e com um network incrível. Eles entendem o que o Lula falou e que eu abri esse vídeo falando, o poder das relações pessoais. Eles entendem o poder do domínio das massas e da opinião pública, sabe? Então eles estão no topo justamente porque eles estão sendo agraciados pela opinião pública, manipulando a opinião pública, e eles sempre vão sair como superiores por conta disso. Porque eles são capazes de vencer as massas, como está aqui abaixo. Eles vencem o quê? O norme.
o normalzinho, né? E aqui tá o quê? Uma mulher, justamente uma mulher. Eu não fiz esse gráfico, tá? Esse gráfico eu tirei do Twitter, eu vi uma postagem lá. E esses gráficos aqui, eles estão com essas imagens justamente para exemplificar os extremos de cada um desses 3 tipos de pessoas aqui. A mulher, ela é o extremo do que é o psicofante. É o norme, é a matrixiana, é a blue pill, como vocês quiserem chamar. E os normes, principalmente as normes, elas vencem os esquizoides justamente porque tem um comportamento psicofante. O psicofante é o Cypher do filme Matrix, sabe? É o que fica denunciando os outros, porque o homem médio, o norme, o blue pill, ele tem uma capacidade de identificar comportamentos de forasteiros, de pessoas esquisitas, de pessoas de fora do grupo. O esquisito, o esquizoide, ele é justamente esse, o fora do grupo, o anormal, o antissocial. Então, os normes, a única capacidade que eles têm como grupo é ficar identificando aqueles que estão fora do grupo, sabe? Os forasteiros, os recém-chegados, os estranhos no ninho. Eles agem como colmeia e expulsam o estranho do ninho através de reforços de normas sociais. Então eles seguem como gado mesmo as normas sociais e que geralmente são criadas por esses psicopatas, então eles aceitam isso. E todos aqueles que não fazem parte dessa norma social criada por psicopatas, que é muito perceptível pelos esquizoides, que são capazes de entender que essas normas são criadas de uma maneira disfuncional, são inorgânicas, são propaganda com intenções por trás, porque os esquizoides eles têm essa capacidade analítica mais aflorada de reconhecimento de padrões, eles veem as intenções por trás dos psicopatas. Eles acabam meio que vencendo os psicopatas. Os psicopatas eles usam os normes para vencer os esquizoides, porque os esquizoides eles são estranhos no ninho. Então você vai ver que é o comportamento da mídia, que é controlado por psicopatas, que fica botando os normes contra os esquizoides. Só que os esquizoides estão contra os psicopatas e fica nesse ciclo, entendeu? Então é uma guerra silenciosa que gira em torno daqueles que possuem controle sobre as massas, controle sobre as políticas, as narrativas, as propagandas, que não têm poder próprio, mas usam a maioria da população contra os esquizoides. Então, contra a Red Pill, que no fim das contas é uma narrativa mais funcional, moralizante. Sim, você vê que a Red Pill tem um reconhecimento de padrões propagandísticos, que sabe que, por exemplo, essa propaganda anti-aborto, anti-família, anti-casamento, anti-homem, é tudo intencional, é tudo inorgânico, possui uma moralidade, podemos dizer até fundamentalmente cristã. Muitos de vocês acreditam, por exemplo, que não, eu sou Red Pill e Red Pill é ateu, não é cristão e tal, mas vocês têm uma moral cristã, todos vocês. Por exemplo, quando vocês são contra a traição feminina, vocês estão partindo de uma moral fundamentalmente cristã, do casamento cristão. Mesmo que vocês digam, eu sou aceleracionista, eu quero que elas traiam mesmo e tudo mais, você tem uma aversão moral a isso. Eu sou a mesma coisa, tá? Aceleracionismo é justamente a ideologia do inevitável. Não é tipo, eu quero que isso aconteça porque eu tiro prazer disso, porque eu quero que o mundo seja assim. Não. É mais uma noção de que isso vai acontecer porque tem que acontecer, porque as pessoas se comportam de uma forma que não leva a nenhum outro destino. O destino é esse, o comportamento massificado das pessoas é esse. Os psicopatas, eles já estão no controle e eles vão levar as pessoas para esse abismo inevitavelmente. Então, o aceleracionismo, ele é muito mais a posteriori do que a priori. A priori, os psicopatas eles passam essas propagandas porque eles têm planos com essas propagandas, com essas políticas, com essa manipulação. O aceleracionista, ele é a posteriorístico, entendeu? Ele entende que vai ser assim e ele tenta prever como o mercado, como a população, como as políticas, como o comportamento e a cultura vai estar quando esses planos inevitavelmente forem passados. E ele tem uma perspectiva sobrevivencialista, individualista, onde ele pensa o que é que vai ser melhor para mim para viver nessa sociedade que inevitavelmente vai chegar a esse ponto. Então o aceleracionismo, ele é uma posição totalmente esquizoide, tá? É totalmente esquizoide, totalmente a posteriorístico, totalmente além e aquém da sociedade. O mundo é do jeito que é, como é que eu posso sobreviver nesse mundo? Essa é a visão aceleracionista, entendeu? O esquizoide, ele não tem poder público, ele não tem carisma, ele não tem apelo às massas, ele não tem apelo às massas, o psicopata tem. Então o esquizoide, nem se ele quisesse, ele poderia ser um psicopata, porque ele é um cara que é estranho social, sabe? Ele não tem
muito carisma, onde ele chega, ele não é muito bem ouvido. Quando ele está em um ambiente social, a comunicação dele é diferente. Enquanto os normies e os psicopatas, eles estão ali numa frequência X, o esquizoide está numa frequência diferente. Então, os normies e psicopatas vão falar sobre política, vão falar sobre direita e esquerda, vão falar sobre coisas a priorísticas, enquanto o esquizoide ele vai falar sobre coisas a posteriorísticas, muito depois disso aí, sabe? Muito a posteriori disso aí. O esquizoide ele já vai falar sobre a natureza humana, sobre por que o ser humano ele precisa dessa dicotomia direita e esquerda que é totalmente mecanicista, sobre por que isso é uma ilusão e sobre por que isso é uma narrativa escravizante, entendeu? E esse tipo de argumento mais, digamos assim, desperto, é ruim para os planos dos psicopatas. Porque os psicopatas, eles estão ali na mesma frequência dos normies, porque eles são carismáticos, eles falam a língua dos normies, e é por isso que eles não têm um QI acima da média, tá? Eles meio que foram selecionados, assim, como se fossem os primatas mesmo, sabe? O silverback, ele já nasce para ser silverback. Esse é um tipo de argumento do determinismo biológico, ou tendência biológica, como eu prefiro chamar, bem esquizoide, porque é a posteriori, ele já vai além, entendeu? Ele já vai na natureza humana e no porquê as coisas são do jeito que são, porque são inevitáveis, porque isso é da natureza humana. Esse tipo de argumento não é compreendido pelos normies e nem pelos psicopatas, por incrível que pareça. Os psicopatas, repito, eles não operam numa frequência além ou aquém dos normies. Eles têm o mesmo QI, o mesmo entendimento do mundo, eles só são amorais ou imorais, em muitos dos casos, e insensíveis emocionalmente. Os normies, eles possuem uma moral e eles possuem muita emotividade, eles são muito emotivos. Então, eles querem seguir o que é certo, mas eles também seguem as suas próprias emoções. Então é por isso que eles têm geralmente surtos de raiva contra os esquizoides, que costumam ser mais insensíveis emocionalmente ou mais frios emocionalmente. Eles usam a moral deles para combater os esquizoides e usam a emoção deles muito aflorada, os normies, ou melhor, nesse caso, são usados pelas próprias emoções para se rebelar contra os esquizoides. Só que os esquizoides, ironicamente, eles estão contra os psicopatas, que estão contra os normies, e os normies estão contra os esquizoides, e assim continua o ciclo, entendeu? É uma guerra silenciosa sobre a simples natureza humana, cara. Que não adianta você falar sobre isso com ninguém, talvez um outro esquizoide consiga entender isso, mas o normie nunca vai conseguir te entender, o psicopata também nunca vai conseguir te entender, você tá sozinho nessa porra, e é uma guerra que provavelmente ocorre desde que o mundo é mundo, sabe? Desde que o mundo é mundo, desde que a humanidade se tornou o que nós conhecemos como Homo sapiens sapiens, né? A nossa última evolução Pokémon aí. Ou, se você não gosta de evolução, ou seja criacionista, porra, desde que a história humana iniciou, desde que saímos do Éden. Então você percebe que as mulheres, elas são exatamente assim, meu parceiro. Elas são exatamente assim porque elas têm uma moralidade até. A moralidade delas pode estar desalinhada, ser disfuncional, mas você vê que elas partem de algo que é correto, um conceito de certo e errado. Que é, por exemplo, a liberação feminina. O que é a liberação feminina para elas? Dar a buceta e matar a criança no ventre. Para elas é isso. É uma moral, só é uma moral bizarra. E não preciso nem dizer, né? São criaturas extremamente emocionais. Homens são muito assim, tem muito homem assim também, tá? Eles operam em chaves um pouco diferentes, mas em suma são a mesma coisa. Tem alguma moralidade, muitas dessas moralidades são hipócritas, sim, são disfuncionais, mas é extremamente emocional. A emoção que domina mais o homem é a raiva e a emoção que domina mais a mulher é o ressentimento. É aquele tipo de emoção ruminante, né? Ambas essas emoções levam o quê? A revolta. A revolta geralmente é usada contra os esquizoides. Porque os esquizoides, eles possuem moral, só que a moral deles não coaduna com a moral normie, entendeu? A moral das pessoas comuns. E essa peleja moral, essa incompatibilidade, desemboca numa revolta emocional que só os normies têm. Os esquizoides não têm essa revolta emocional. Eles são mais indiferentes, eles são mais desemocionados. Então eles não possuem essa motivação para ir lá e destruir o próximo. Até mesmo quando o esquizoide ele consegue identificar um psicopata, ele não possui essa sensação de revolta tão grande. E é por isso que eles não fazem muita coisa. Eles só catalogam, entendeu? Já os psicopatas, eles possuem essa indiferença emocional também, mas eles também possuem a amoralidade. E eles estão liberados da moral. Eles estão liberados das questões emocionais e estão liberados da moral também. Então eles conseguem fazer qualquer coisa. Eles são capazes de tudo, justamente porque não tem moral o prendendo e não tem emoção o prendendo.
Essa desemoção, podemos dizer assim, leva ele a ser um pouquinho mais lógico que os normes. Mas ele, novamente, não opera numa frequência maior, uma frequência intelectual maior que a dos normes. Ele fala a língua dos normes, através de propagandas, de narrativas subversivas, falando o que o povo quer ouvir. Não porque ele é ultra inteligente, mas porque ele opera na mesma frequência. Então as armas dos psicopatas são os normes. E cara, você pode ver esse ciclo ocorrendo dentro do seu ambiente de trabalho, dentro da sua família, dentro do seu círculo de amigos, dentro da sociedade, de um país, de um grupo qualquer, de uma ideologia qualquer. Olha como é fácil identificar um psicopata. Pelo menos para mim, tá? Existem padrões. Esquizoides são muito bons em análise crítica, em capacidade analítica em geral e também em reconhecimento de padrões. O psicopata, ele tem sempre uma onda de pessoas que aceitam tudo que ele fala. Ele tem uma onda de fanáticos, entendeu? O próprio psicopata ele pode ser um fanático por si só, novamente. Ele não é muito diferente de um norme, tá? A diferença é que ele não é tão emotivo e não tem moralidade o prendendo. Ele é capaz de tudo, ele é capaz de uma falsa acusação, ele é capaz até mesmo de destruir, matar aqueles que estão no caminho dele. Inclusive, a profissão que mais possui psicopatas é jornalista, cara. Assim, não é que a profissão ela é um tipo de maldição, mais ou menos, né? É porque assim, o que acontece é que o jornalismo, principalmente da forma que ele está organizado hoje, ele contempla os psicopatas. Assim, se você conhece alguém que é jornalista, 99% de chance de ser um psicopata ali, tá? Um filme que mostra muito bem isso, que é excelente, eu adoro aquele filme, tem uma fotografia muito boa, é aquele O Abutre, com Jake Gyllenhaal. Assistam aquele filme. Que filme foda. Aquilo ali é um psicopata ponerológico na sua maior literalidade. Você vai ver que ele não é necessariamente um gênio, ele inclusive faz burradas ao longo da série. Da série não, do filme, e ele só é muito bom em dizer o que as pessoas querem ouvir, ele opera na mesma frequência dos normes, ele não é superior a ninguém, ele não é um grande gênio, né? Em outros casos, os gênios, de verdade, os mais acadêmicos, por exemplo, eles vão ser mais reclusos socialmente. E aí a gente pode ver vários casos aí do mundo real, né? Os esquizoides, geralmente, eles não vão ter mulheres, eles vão ser incels, volcels ou qualquer coisa que valha. As mulheres, por serem majoritariamente normes, eu acho que todas elas são normes em algum nível, lembrando que existem níveis aqui, tá? Existem alguns mais esquizoides e menos esquizoides, ou seja, o esquizoide de nível alto e de nível baixo. Um psicopata de nível alto e de nível baixo. Por exemplo, você pode encontrar um psicopata de nível baixo aí no drogadinho do teu bairro, sabe? Ele não vai ter um poder destrutivo muito grande, ele não vai ter assim uma legião de fanáticos. Ele não vai ser rico, ele não vai ser poderoso. Talvez algum familiar seu ele seja mais psicopata. E assim, o que faz você identificar um psicopata é que ele está sempre rodeado de pessoas. Ele é muito carismático, ele tem um network muito bom. E no Brasil, em especial, por conta dessa cultura da malandragem, do ri-ri, levei vantagem, das costas quentes e das relações pessoais, o psicopata ele se dá muito bem no Brasil. Tem também o fato de que a maioria das pessoas é idiota funcional. Funcional para o psicopata, né? Tem muito pouco esquizoide no Brasil mesmo. Então, outra coisa também que faz você identificar um psicopata muito claramente ele tá sempre rodeado de mulheres, não necessariamente com haréns, mas ele tem sempre uma mulherzinha ali dando mole pra ele, querendo ele. Ele é bom com as mulheres, justamente porque o psicopata, ele tem essa capacidade de subversão, de abuso psicológico. Abuso, quando eu digo, não é tipo ele necessariamente ferir a pessoa, mas ele explorar psicológica e emocionalmente dela. Ele usar esses gatilhos, dizer o que a pessoa quer ouvir. E as mulheres elas se derretem por esses homens porque elas são emocionais e elas são morais. Então tem muitas mulheres, elas são moralistas, por incrível que pareça, só que a moral delas é disfuncional, entendeu? Então você vai ver muita mulher que, por exemplo, vai estar com um cara que enfia a porrada nela, claramente um psicopata, que abusa, manipula e explora dela emocionalmente, e ela vai usar uma moral disfuncional dizendo, não, mas ele era bom comigo no começo do relacionamento, uma moral de fidelidade. Não, mas eu vou conseguir mudar ele. Não, mas fui eu que exagerei. Então ela muitas das vezes vai botar a culpa até em si mesma. Porém, elas têm nojo completo dos esquizoides, porque os esquizoides eles possuem uma moral, mas eles não possuem aquela compreensão emocional, vamos botar assim, ou pelo menos aquela pseudo-compreensão emocional, que os psicopatas geralmente usam de forma aparelhada e mecanicista. Eles usam de forma bélica mesmo.
Então, o que é que uma mulher, quando ela vê um red pill, um esquizoide, falando, por exemplo, que o aborto vai foder a vida dela e que isso é errado ontologicamente em todos os sentidos? O que é que ela pensa ou sente quando ela vê um esquizoide falando que a virgindade é uma das melhores e maiores moedas de troca que uma mulher pode ter, que uma mulher virgem vale muito mais, em todos os sentidos, que uma rodada? Ela vai ver uma moralidade ali, só que ela vai ver uma incompatibilidade com a moralidade dela, porque a moralidade dela é a mulher tem que ter liberdade. Liberdade é um conceito moral, porém o conceito de liberdade dela é dar buceta, e é matar filho no ventre, um exemplo, tá? Então, o que é que ela encontra no esquizoide? Ela encontra uma incompatibilidade emocional, porque o esquizoide, de alguma forma, ele é incapaz de entender o que a mulher ela está tentando dizer com a moralidade disfuncional dela, que é baseada em emoção. Porque ela quer sentir o prazer do sexo promíscuo, ela quer sentir o prazer da liberação de não ter um filho, de levar leitada no útero e jogar o guri pela privada, se for conveniente para ela. Ela quer se sentir livre. Então a moral dos normes em geral, a moral feminina principalmente, é baseada naquilo que faz ela se sentir bem, se sentir melhor. A moral do esquizoide não, é uma moral objetiva. Ela não é subjetiva, ela não se rende ao indivíduo. É uma moral retilínea, entendeu? Que serve a todos e não a situações. Por quê? Porque o esquizoide ele tem essa capacidade de reconhecimento de padrões. Então ele sabe que se a moral ela for subjetiva para cada um em qualquer situação, nada vai funcionar. Então o negócio tem que ser um único e ponto. É por isso que muitos esquizoides, inclusive, eles têm uma veia mais forte para o conceito de espiritualidade, porque é a espiritualidade que fala sobre a moral ontológica, a moral última, né, a justiça perfeita. Já o psicopata, não é que ele entenda a emoção feminina, é que ele é ruthless. Deixa eu procurar aqui o que é ruthless em português. É impiedoso, ele é implacável, né? Ele é até meio cruel, digamos assim. Ele não para por nada, porque ele não tem a moralidade o prendendo e ele não tem a emotividade o prendendo. Então, o que for necessário para ele conseguir o que ele quiser, ele vai usar. E as mulheres, elas são excelentes para serem manipuladas dessa forma. E os normes no geral, tá? Novamente, as mulheres são 100% normes. Praticamente não tem mulher esquizoide. Existem até que muitas mulheres psicopatas, mas a coisa do esquizoide é mais masculina mesmo. O esquizoide, inclusive, ele vai ser muito frequentemente autista, tá? Aquela coisa do hiperfoco, de estudar uma porra ali focadamente porque ele quer, porque deu vontade, enfim. Olha esse caso aí do Terry A. Davis, né, que eu citei. O cara ele passou anos hiperfocado no Temple OS, programando dentro do carro dele em estacionamentos pela cidade. E a gente já viu que o autismo, ele é uma condição muito ligada à testosterona e ao cromossomo Y. Já o borderline, que é mais comum em psicopatas, é mais ligado ao cromossomo X e à progesterona e estrogênio. Mais mulheres são borderlines e mais homens são autistas do que o contrário. Então, você muito frequentemente vai ver mulheres, como eu disse, né, normes e psicopatas eles operam na mesma frequência. Então você vai frequentemente ver mulheres que elas fluem muito facilmente de moralidade, elas fluem muito facilmente de emoção, elas até possuem uma moralidade e uma emoção, mas é extremamente volúvel, é extremamente fluida e dança conforme a música, entendeu? Elas se comportam da maneira que o ambiente pede para elas se comportarem, o que as torna um pouquinho psicopata, mas majoritariamente norme, porque o homem que ele é psicopata, ele tem essa capacidade maior de liderança, de controle, de domínio e tudo mais. O homem norme, ele inclusive vai ficar abaixo da mulher, ele vai ser o Mangina que você vê aí, vai ser o escravoceta, vai ser o Blupiuzão, o Betinha, né? O homem enorme, que não é psicopata e nem esquizoide, ele vai chamar a mulher de patroa, justamente porque a mulher ela tem uma tendência maior à psicopatologia no quesito categórico que eu estou explicando aqui nesse gráfico, tá? Então o homem enorme, por incrível que pareça, ele está abaixo da mulher. Ele vai chamar a mulher de patroa, ele vai dizer, a mulher é assim mesmo, dá aquele sorrisinho amarelo, vai receber ordem, não vai liderar. Vai ser aquele escravoceta padrão, entendeu? Vai ser escravoceta padrão. E a gente sabe que eles são maioria esmagadora. Então, como eu expliquei, a moral feminina ela é mais volúvel. A emoção feminina é mais volúvel. Isso é uma característica psicopata, que os psicopatas eles são absolutamente amorais e absolutamente desemocionados. A mulher não, ela é emocional e ela tem uma moralidade, só que é volúvel, depende do ambiente e, acima de tudo, depende do que ela precisa para sobreviver ou para ter benefícios no momento. Já o psicopata, nem isso ele tem. Nem isso ele tem.
Ele no máximo vai fingir, vai dizer o que a pessoa quer ouvir, mas moralidade interna de fato ele não tem e emoção interna de fato ele não tem. Ele só emula essa porra, entendeu? E é por isso que esses psicopatas estão acima das mulheres. E é por isso que elas fluem pra eles. Até porque esses caras são capazes de tudo. Eles têm status social, como eu falei, eles são muito carismáticos, eles têm um network muito bom. Isso eleva o VSM deles, né, o valor sexual de mercado social nesse caso. As mulheres ficam muito curiosas pra saber o que é que aquele cara tem que tá todo mundo rodeando ele. Que as minhas amigas gostam dele. E isso até é um comportamento de colmeia delas, né? É o que é chamado dentro da comunidade, inclusive, como seleção sexual coletiva. É basicamente comportamento de sardinha, comportamento de gado, de enxame, de colmeia. Se uma vai, as outras vão atrás. Elas pensam, se essa mulher aqui, que tem um padrão de seleção sexual parecido com o meu, que elas gostam de fazer caracterização de padrão sexual, né? Elas até perguntam, ai amiga, esse daqui, o que você acha dele? Ele é bonitinho e não sei o que. Se a amiga diz, ele é gato, ela começa a moldar a atração dela ao redor disso também. Como eu disse, evoluíram em haréns, né? Essas mulheres, historicamente ou evolutivamente, elas foram muito expostas a haréns. E elas têm uma sororidade, é um tipo de sororidade, né? Elas conseguem também ficar umas contra as outras quando a competição sexual precisa ocorrer. Caralho, muito papo esquizoide isso daqui, né? Novamente, reconhecimento de padrões. Eu sou um esquizoide, assim, exemplar, né? Um esquizoide exemplar. Não sou tão extremo, mas eu sou um exemplar. Então é por isso que as mulheres não conseguem entender a Red Pill, entendeu? Eu até postei na aba comunidade que tem algumas mulheres que assistem o canal aqui. E aí, no máximo, elas usam da psicopatologia nativa delas. Uma psicopatologia mais light. A guria estava até dizendo, eu fico aqui pegando informações e aprendendo. Para quê? Para ela usar isso contra, entre aspas, os homens. Mas ela não consegue entender nem admitir os padrões de comportamento que elas têm como sexo feminino, como natureza feminina. Para ela isso é muito esquizoide, está muito além do que ela consegue compreender. A moralidade objetiva também que os esquizoides costumam ter, elas não conseguem compreender. Mas voltando ao que eu estava falando. O psicopata, ele também costumeiramente tem recursos, porque ele é capaz de tudo para atingir esses recursos. Ele é muito ambicioso, também é muito comum, tá? Psicopatas serem muito ambiciosos, muito exploradores, adoram fortes emoções também, novamente. Eles operam na mesma chave dos normes. Da mesma forma que a mulher também gosta de fortes emoções, de exploração, de conhecer lugares novos, de angariar recursos. O próprio psicopata ele tem isso. Então as mulheres elas fluem para os psicopatas principalmente por conta de uma compatibilidade, entendeu? A mulher, quando ela se relaciona com um psicopata, ela tem um surto de ocitocina, que é o hormônio da fidelidade, justamente porque há aquela compatibilidade. E aí você vai ver elas extremamente fiéis a literais psicopatas, como aquele vídeo da mulher toda ensanguentada. Aquele vídeo é brutal, né? A mulher toda ensanguentada, chorando na porta da viatura, porque o marido que estava descendo-lhe a cacetada nela, empanando ela de porrada, estava sendo preso. Então é uma coisa assim, é um padrão novamente. O que são hormônios e neurotransmissores? Catalisadores de padrões emocionais. Se tem ocitocina suficiente no teu sangue, você vai se sentir extremamente apegado. Se tem serotonina suficiente no teu sangue, você vai se sentir nas nuvens. Nossa, que delícia. Se tem dopamina suficiente no teu sangue, você vai se sentir hipermotivado e tal. Então é isso. Os esquizoides eles são capazes de entender esses padrões. As mulheres não. Elas vão pela emoção. Elas sentem os padrões emocionais, mas elas não entendem. O psicopata, ele é totalmente alheio a isso, entendeu? Ele faz o que o satisfaz independente das emoções, das outras pessoas ou qualquer coisa que seja. Não que eles sejam, assim, máquinas, entendeu? Eles sentem raiva, eles sentem tristeza, eles sentem inveja, ciúmes e tudo mais. E eles seguem essas emoções também, mas eles são indiferentes às emoções alheias, principalmente. É muito comum que haja nos psicopatas o narcisismo, que também é bem comum nas mulheres, né? Isso leva ao solipsismo, isso leva ao senso de grandeza, isso leva à ideia de que ele é o centro, à ideia de que ele merece mais e que os recursos devem fluir para ele. Isso é muito comum no feminino, mas isso é muito mais aflorado nos psicopatas. Então, como é que você vai identificar um psicopata? Você vai ver justamente isso, cara. Eles são os mais perigosos, tá? São os mais perigosos. A gente tem diversos nomes aí. Eles costumam ser mitomaníacos, ou seja, ficam mentindo, inventando história, sendo personagem, e com a intenção de ganhar recursos, tá? Com a intenção de convencer as pessoas aquilo que ele quer. É um comportamento subversivo de controle de rebanho. Então a mitomania, ela também, como o nome sugere, vai fazer o psicopata querer gerar um mito ao seu redor.
Pode ser uma mentira, pode ser uma omissão ou pode ser uma inverdade. Logicamente, são três coisas diferentes. Então, o psicopata ele gosta de se beneficiar desses mitos que são criados ao redor dele. Com histórias de grandeza, né? Ficar se convencendo ou fazendo as pessoas se convencerem de que ele é fodão. Ele adora ser elogiado, ele sempre busca essa validação nas pessoas. Só que não de uma maneira passiva. É muito ativa. As mulheres elas gostam dessa validação de forma passiva. Elas querem receber elogios e afagos emocionais simplesmente por existir. O psicopata, que geralmente é mais homem, né, ele justamente vai ter esse conceito de meritocracia. Ele sabe que se ele quiser ser reconhecido, amado e venerado, ele tem que fazer alguma coisa para conseguir isso. E ele vai fazer o que for necessário para isso. Para manter o mito ao redor dele, para manter o controle sobre as massas, para manter as narrativas subversivas, ele sempre vai manipular a opinião pública e principalmente a autoimagem, a própria imagem dele. Novamente, existem vários níveis de psicopatas. A gente pode encontrar aí o Pablo Marçal, o Ryan Santos, tá? O próprio presidente do Brasil ou outros presidentes aí. E essas profissões assim, de influenciadores, de criadores de conteúdo de massa, de políticos, jornalistas principalmente, elas exigem que você tenha um nível de psicopatologia acima da média, bem aflorado até. Não é à toa que muitas jornalistas são mulheres. Mulheres adoram jornalismo, né? Vocês podem ver. E as narrativas dela, tipo aquela Miriam Leitão, né, que é de esquerda e todo mundo cita, são narrativas extremamente subversivas, é manipulação de discurso, é manipulação de citação, é manipulação de notícia, é sempre sempre dizer o que o povo quer ouvir para gerar um tipo de comportamento ou um tipo de consenso social ou ideologia que favoreça mais o psicopata. Já o homem psicopata, como naturalmente, né, os homens eles se excedem em tudo que as mulheres fazem. Quando eles se excedem muito extremamente. Então, assim, entre um homem manipulador e uma mulher manipuladora, o homem manipulador, ele geralmente se excede pra cacete. Entre uma mulher psicopata e um homem psicopata, geralmente o homem é psicopata pra caralho. Muito mais do que a mulher, entendeu? Em todas as outras profissões, em todas as outras áreas, as mulheres, elas são um pouco mais light, sabe? O homem, ele é extremo. Então o homem psicopata, ele vai ser muito, muito escroto, tá ligado? Ele vai fazer as piores falsas acusações, enquanto a mulher ela vai dizer, ele abusou de mim, ele me bateu e tudo mais. O homem psicopata ele vai dizer logo, esse cara é pedófilo. Esse cara abusou de uma criança e não sei o quê. Porque ele sabe que isso é muito mais destrutivo. A falsa acusação e as narrativas subversivas e as manipulações psicológicas são as armas principais dos psicopatas. Porque os psicopatas jogam em cima da emotividade e da moralidade dos normes, entendeu? Os normes, eles se revoltam baseados nas moralidades que eles possuem. Então o psicopata, ele joga na moralidade do tipo, todo mundo é contra a pedofilia, né? Os esquizoides, eles são contra a pedofilia também porque eles têm moralidade, e os normes, eles também são contra porque eles possuem moralidade. Daí o psicopata ele vai lá e acusa de pedofilia, por exemplo, porque ele sabe que isso é um extremo moral e um extremo emocional. O esquizoide, ele vai ter até uma aversão moral a esse tipo de coisa. Só que ele vai pensar, não, peraí, uma acusação não é o suficiente para provar. Ele vai querer os padrões, ele vai querer as provas, ele possui essa capacidade analítica. Já o norme não. O norme ele é emocional, ele não precisa de muitas evidências, ele é gado, é literalmente gado, é o goim, né? Ele vai sentir a aversão moral, isso vai bater com a emotividade dele e ele vai atacar. Então o norme ele é feito para ser paredão de carne dos psicopatas mesmo. É como se fosse o silverback lá dos gorilas e os betinhos, né? E as fêmeas. As fêmeas não possuem essa hierarquia social. Elas seguem o silverback. O beta, ele tá abaixo. Ele vai se fuder na mão do silverback, ele não vai comer ninguém, ele vai ficar na mão, literalmente. Então o que a gente tem visto na nossa sociedade é uma guerra silenciosa onde os esquizoides eles identificam os psicopatas e evidenciam esses psicopatas, até mesmo denunciam esses psicopatas. Os psicopatas eles começam a perceber isso, que isso vai contra os interesses deles, usam os normes contra os esquizoides porque os normes são paredões de carne contra os esquizoides.
principalmente as mulheres. É por isso que as mulheres odeiam a Red Pill, é por isso que as mulheres odeiam a machosfera, é por isso que as mulheres odeiam a religião, pelo menos a parte da religião que bota elas no lugar delas, né? Odeiam a parte do cristianismo que fala sobre submissão e tudo mais, porque elas não conseguem entender a moralidade desemocionada que há ali. As mulheres, principalmente, os normes em geral, eles só conseguem compreender a moralidade quando ela é atrelada à emoção, quando faz ele se sentir bem. O norme não consegue entender o certo pelo certo, do tipo, se isso aqui é certo e vai me fazer me sentir mal, que seja, é certo. Se isso aqui é certo e vai me fazer me prejudicar, que se dane, é o certo, tem que ser feito. Mulheres e normes, no geral, né, as mulheres são 100% normes, com alguns níveis, alguns graus de psicopatia. Os homens, eles são 85% dos normes, tá? Os 15 a 10% são divididos entre esquizoides e psicopatas, e eu acredito que hajam mais psicopatas do que esquizoides. Então o norme ele só entende a moral do tipo, a moral ela tem que ser para me fazer sentir bem, para fazer as minhas emoções serem legitimadas e validadas, entendeu? É por isso que as mulheres não conseguem entender a moral objetiva. Os psicopatas também não, né? Porque eles operam na mesma frequência dos normes, só que, repetindo, eles são impiedosos pra cacete. E é um ciclo que é uma guerra assim que existe, uma guerra silenciosa, praticamente invisível, que existe basicamente desde que o mundo é mundo, sabe? É uma guerra que nunca vai acabar, e é uma guerra que os normes e os esquizoides estão perdendo e sempre perderam. Eles sempre ficaram na base da pirâmide, é por isso que no gráfico aqui os psicopatas estão acima, e os esquizoides e os normes eles estão basicamente no mesmo patamar, né? Tipo, os esquizoides, eles não caem em propaganda, eles são imunes a propagandas, eles são reconhecedores de padrões, eles são geralmente os fugitivos sociais, os que não querem fazer parte da moral disfuncional, que não querem fazer parte de uma sociedade decadente, e aí eles se afastam, entendeu? Então, meio que eles não ganham, mas também não perdem. Sem falar que eles não querem fama, eles não querem evidência, eles, como vocês veem aqui no meu canal, toda vez que o canal cresce muito, eu já começo a tirar vídeo do ar, eu já começo a sair fora, eu dou mais valor à minha privacidade. Não é porque eu tenho algo a esconder, é porque eu dou valor à minha privacidade, é porque eu quero viver em paz, entendeu? Eu não tenho essa veia psicopatológica à fama, a grandes reconhecimentos, a perfil bombado, a uma ideologia, a resgatismos, ou algum tipo de mudança social. Pra mim, dane-se, seja o que for e deixa acontecer. Então os esquizoides, eles não vão vencer, principalmente porque eles não querem vencer, né? Eles não querem estar no topo. Os normes são paredão de carne, são gado mesmo e vão ser manipulados, são os goim. Os psicopatas, eles foram selecionados para isso, eles são selecionados pelas massas para isso. O pódio, ele exige que você seja psicopata, entendeu? Os cargos de poder da sociedade fazem uma seleção natural entre os psicopatas e os esquizoides. Você precisa ser carismático para ser famoso, é uma característica muito psicopatológica. Você precisa ser impiedoso, sabe, até mesmo cruel, implacável e fazer o que precisa ser feito para chegar ao topo. O esquizoide não, ele possui uma certa moralidade e ele não quer fazer o que é necessário para chegar lá. Então os donos do mundo, tá? Não necessariamente os donos do mundo, mas o drogadinho do teu bairro, que ele é amado por todos, mesmo sendo totalmente amoral ou imoral, ou aquele seu irmão ou seu primo, que ele é um canalha, você sabe muito bem que ele gosta de dar golpe, que ele sacaneia todo mundo, que ele é até bandido, mas a sua mãe o ama, a mãe dele o ama, seus tios o amam, as priminhas gostosinhas também adoram ele, ele também tá sempre com uma namorada diferente toda hora, as mulheres adoram ele tá sempre de peru molhado. É porque ele é um psicopata, entendeu? Em algum nível, ele não precisa ser o líder de uma nação, o líder de um grupo, hiperpoderoso, hiper rico. Tem muito psicopata pobre, fudido, favelado, tá? E a cultura do Brasil, o cara desenrolado, o cara malandro, o cara que dá um jeito pra tudo, como eu falei, né? O personagem ali da letra da música Estilo Cachorro, dos Racionais MCs. Aquilo ali é um psicopata brasileiro de baixa renda, de baixa classe, o classe média, por aí. Aquilo ali é um psicopata. Ele tá sempre fazendo um corre, sempre atrás de um dinheiro, jogar pra perder, parceiro, não é comigo. Esse cara é bandido, objetivo, entendeu? Aquilo ali é o brasileiro que todo mundo quer ser. Aquele é o psicopata de esquina, é o psicopata de boteco, de botequim. Você é esquizoide, cara. Você é esquizoide, você tá afastado da sociedade, você tá afastado das mulheres, as mulheres não querem ter nada a ver com você, elas muito provavelmente te odeiam.
Então você é em selva ou céu, alguma coisa selva você é, algum celibatário, algum nível de celibatário você é, provavelmente. E é isso aí, entendeu? É isso que a sociedade é. A sociedade, ela é sustentada, ela é baseada nessas interações sociais simples. Não tão simples assim, porque foi um vídeo de mais de 50 minutos aqui explicando. Mas eu fui muito prolixo, vocês podem perceber que eu repeti bastante, porque eu gosto de deixar as coisas bem claras, né? E eu consigo prever certas perguntas que vocês eventualmente possam vir a ter, e aí eu já respondo essas perguntas aqui mesmo. Justamente, Esquizoide tem essa porra desse reconhecimento de padrão e análise. Aí, até dar uma dica pra vocês, cara. O YouTube lançou aí uma porra de uma IA que consegue resumir o vídeo pra vocês, e você pode fazer perguntas em relação ao vídeo pra IA. Tá disponível no navegador para PC, não para celular, acho que não vi no celular ainda, mas no aplicativo de celular tem. Então é só vocês arrastarem aí a barrinha de interações com o vídeo, de like, favorito e não sei o que vocês encontram aí o botão de perguntar. Aí o Gemini, né, a IA do Google, ela consegue rodar o vídeo para você, resumir para você o caralho. Tá vendo? Cara, é muito boa, ela é bem honesta a respeito do conteúdo, dá timestamps também, né? Os momentos do vídeo onde eu falei uma coisa ou outra, e vocês devem usar isso aí, assim, cara, o IA tem que ser abusada, tá? Tem que ser usada a sua última extensão. Peguem a IA e tirem tudo dela, espremam o máximo que vocês conseguirem, porque é uma ferramenta realmente incrível. E os psicopatas já estão querendo controlar essas IAs aí, né, para os seus benefícios, mas nós esquizoides, pelo menos eu, um bom esquizoide, consigo ver os padrões e saber onde a IA está mentindo, onde a IA está sendo omissa, sabe? A gente reconhece os padrões, nós somos... Pelo menos um certo nível de esquizoide, ele consegue ser imune a propagandas e narrativas subversivas. E é por isso que os psicopatas odeiam os esquizoides e os normies também odeiam os esquizoides. Só que os normies eles não entendem muito bem porque eles odeiam os esquizoides. É porque os psicopatas mandaram eles odiar majoritariamente, entendeu? Eles só veem assim... um diferente, alguém que está falando algo que eu não concordo, alguém que está fora da caixinha, ataque, ataque, um estranho no ninho, uma ovelha negra, e aí é como se fosse um robô mesmo, eles entram no modo de defesa e começam a atacar. A defesa do emocional é geralmente revidar, né? Mas enfim, fica por isso mesmo, por 56 minutos de vídeo, não sei se eu deixei muita coisa pra falar, porque eu fiquei pensando durante os últimos dias a respeito disso. Só pra concluir, vocês devem estar se perguntando, vocês acompanharam até aqui, porra, mas o assunto da promoção de vídeo lá do Edgelord era sobre linguagem, sobre comunicação e tal. Por que o Kurush escolheu falar sobre psicopatas e normies e esquizoides? Cara, justamente por isso. Porque a comunicação ela ocorre nessas três chaves, né? Nesses três catálogos humanos. O psicopata ele não é muito bem versado necessariamente. Existem psicopatas intelectuais? Sim, mas ele não precisa falar bem. Olha o Pablo Marçal, olha, por exemplo, o Lula, olha a Dilma, olha esses líderes aí políticos do Brasil e do mundo. Eles não são hiperinteligentes, eles não são hiperversados, eles não são grandes conhecedores de histórias, eles não são grandes acadêmicos. Eles têm sucesso não porque eles se comunicam necessariamente bem, de uma forma erudita, mas sim porque eles sabem falar o que as pessoas querem ouvir. Eles têm quase que como se fosse um mecanismo interno onde eles recebem a informação a respeito da pessoa e regurgitam aquilo exatamente que vai gerar o resultado que ele quer ou precisa. É tipo cada um com suas skills, entendeu? Cada um com suas habilidades. É como se fosse, sei lá, um personagem de um MMORPG ou um MOBA. Cada bonequinho tem seus atributos, cada bonequinho é melhor em certa área. Então o arqueiro ele vai ser melhor naquilo, ele vai ter uma habilidade X. O bárbaro, o lutador, o guerreiro, ele vai ter as habilidades Y. O mago vai ter as habilidades Z e assim sucessivamente, entendeu? E é simplesmente como as coisas são. Eu, particularmente, não necessariamente estou dizendo você tem que mudar isso tem que ser diferente. Isso é do jeito que a humanidade se organizou, sempre vai ser assim. E é só uma forma de conhecimento que eu estou passando para vocês aqui, para vocês usarem da forma que for mais funcional aí. Ou mesmo que seja só um entretenimento filosófico, sabe? Mas enfim, muito obrigado a vocês que acompanharam até aqui. Um forte abraço, lembrem-se de ter sabedoria e consciência sempre. Vejo vocês no próximo vídeo aqui, é o Coruja e até mais.